Existe um abismo entre o que você é e o que vem de você? Como as pessoas te olham? As pessoas te olham te julgando como se você fosse alguém do passado? Talvez você tenha cometido algum erro. Talvez você tenha agido de forma inadequada em algum momento da história da sua vida. Mas alguma coisa acontece e as pessoas não permitem que você continue. As pessoas querem que você mantenha a identidade da qual elas se lembram. Você é lembrado como a ovelha negra da família, o problemático, aquele que sempre causou problemas, mas você mudou. Você é uma nova pessoa. As coisas passaram. Foram erros do passado, mas mesmo assim as pessoas continuam te tratando como se fosse aquela pessoa que viveu no passado e não a pessoa que se transformou, que se reergueu hoje. Nós vamos fazer uma série de vídeos chamados O Direito de Recomeçar. Vão ser uma série de 3 vídeos, esse é o primeiro. Então, se você chegou até aqui, vamos dar início a essa discussão de hoje. O abismo entre você e o que esperam de você. Essa identidade congelada. Fica aqui comigo que nós vamos desatar esse nó. Bora lá? Como eu costumo dizer para vocês, existe uma diferença entre uma identidade fixa e uma identidade em movimento, né? O estar sendo. Existe algo que fica e existe algo que se transforma. Nós já falamos aqui, nós temos vídeos aqui no canal sobre esse assunto, sobre a questão da identidade. Esse vídeo é muito importante, porque é onde eu discuto a teoria a respeito desse assunto. Há algo que permanece, como eu sempre digo. Vocês podem voltar aqui no canal e vocês vão ver que eu sou o mesmo. Vocês olham mais ou menos, é claro que eu posso mudar algumas características, eu posso fazer a barba, posso fazer o cabelo, troco de roupa, etc. Mas existem algumas características que elas são marcantes. E existem também características do meu comportamento, e existem também características da minha história. Vocês que acompanham aqui o canal conhecem alguma coisa, alguns testemunhos, histórias que eu conto para vocês sobre meu processo pessoal de vida, sobre o meu processo de análise, histórias de coisas que passaram na minha vida. Vocês têm uma previsibilidade sobre como eu ajo, apesar de, obviamente, eu estar mudando, principalmente talvez a aparência aqui das gravações, eu venho evoluindo nesse ponto. Inclusive, deixe aqui o seu comentário e não deixe de seguir o canal, tá bom? Preciso que você se inscreva no canal para o YouTube saber que você é o nosso seguidor e entregar para mais pessoas, tá bom? Que são pessoas como você que gostam de aprofundamento, que gostam de conversas mais qualificadas. Também gostaria de lembrar você de acessar os links que nós temos aqui embaixo. Tem bastante material, bastante conteúdo, artigos de jornal, os nossos cursos, tá bom? Tirar uma foto do pior de você. A sua pior parte foi a que foi fotografada. E aquela imagem, ela ficou congelada. É como uma fotografia, né? Às vezes a gente não está na melhor pose e fica fotografado. Hoje a gente tenta até mexer com a IA, né? Tentar dar um tapa na foto, mas a foto é aquilo que foi tirado. É o que eu já comentei com vocês também em algum momento aqui. Às vezes uma pessoa que te encontra, ela acha que você é aquela pessoa que ela lembra. Só que deveria ser estranho, e isso talvez é o paradoxo que nós nos enfrentamos quando nós decidimos recomeçar. Porque as pessoas mais próximas de nós, né, entenda que o exemplo, uma pessoa que não tiver há 5 anos, tudo bem, ela te conheceu há 5 anos atrás, há 5 anos atrás você não estava numa fase boa. Mas aquela pessoa que convive com você, sejam os seus pais, seus irmãos, a sua companheira, o seu companheiro, as pessoas que convivem com você, ou seja, sua família, é muito estranho eles não perceberem a mudança, não perceberem a transformação que houve na sua vida. Mas também eles não percebem, porque existe aqui um lugar muito complicado da psicologia de grupo. Quando a gente fala de grupo, seja ele de amigos, seja ele de sociedade, e aqui a família é um grupo. E quando eu digo para você que tiraram a pior fotografia sua, é porque em algum momento a estrutura das pessoas à sua volta, da tua família, etc., eles estavam conectados a uma imagem negativa sua, do problemático, da problemática, da ovelha negra, aquela pessoa que dava trabalho. Quando isso acontece,
Quando alguém na família oferece problemas para nós, né, oferece desafios, assim, às vezes difíceis de lidar, ela se torna o que nós chamamos de bode expiatório. Então todo grupo, toda comunidade, ela busca esse bode expiatório, que é uma figura que vai representar tudo aquilo que é ruim da gente. É como se nós, quando encontrássemos alguém que está numa fase problemática, que essa pessoa então ocupa esse lugar de tudo aquilo que não é bom na gente, nós, enquanto humanos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos situações difíceis internas, né? Nós temos nossas sombras. E aquela pessoa, ela canaliza essa imagem dessa sombra. Ele é um bode expiatório. Então ele serve para nós canalizarmos tudo aquilo que é ruim em nós. E a partir daquele momento, e entenda, eu estou falando aqui de um processo inconsciente do grupo. Né? Daquele grupo, ele forma o seu próprio inconsciente. Né? Estamos falando aqui de psicologia de grupo. E a partir desse momento que o grupo identifica um bode expiatório, todos os outros são bons, porque ele é mal por nós. Ele é nosso bode expiatório. Ele é um conceito, inclusive, que vem da religião, justamente porque havia, em muitas práticas religiosas, na antiguidade, ou nos tempos contemporâneos, obviamente, a depender da região e da prática religiosa, o sacrifício do bode. Né? Ele é expiado para tirar os nossos maus. Né? Então essa figura do sacrifício, ela fica presente inconscientemente para o grupo. Então aquele que é a pessoa que é a ovelha negra, né, que tem aquela pior imagem, né, que foi fotografada por aquele grupo, ele canaliza a sombra do grupo, canaliza esse mal-estar. E isso gera o que nós vamos chamar em psicologia de grupo de codependência. Né? Inclusive, isso faz parte do tratamento quando nós atendemos pessoas que tenham dependência de uso de substâncias, de abuso de substâncias. Né? Porque essas pessoas, quando elas passam pelo tratamento, a família desorganiza muito. Né? Então, o parceiro, os pais, né? Família. Aqui, quando eu falo famílias, entendam que eu estou falando do grupo, né? Seja ele você com a sua esposa ou com o seu marido, seja você com seus pais e o restante da família, irmãos e família estendida. Né? E grupos de amigos também, obviamente, próximos. Né? Então, quando uma pessoa ela passa por um tratamento, né, a família também tem que fazer terapia, porque a família precisa aprender a viver sem que aquela pessoa represente todos os problemas do mundo. A família vai ter que, a partir desse momento, aprender a lidar com os próprios problemas. E isso é muito difícil, porque aquela imagem congelada do passado, ela fica estratificada. Né? E o grupo não consegue, não permite você recomeçar. E você vai sempre ouvir a pessoa falando, né? No caso aqui, obviamente, que eu cito aqui da codependência, ela não é só no caso dos abusos de substâncias, né? Porque realmente a gente trata a família como se a família também fosse usuária, dentro do ponto de vista da psicologia de atendimento familiar. Realmente aquela família, ela é dependente junto com o usuário. Mas, com exceção desse caso, nós também podemos falar de uma codependência emocional se a pessoa tem problemas também. Isso acontece muito durante o processo de análise, em que o paciente ele começa a tomar decisões, começa a mudar características da sua vida e ele começa a enfrentar desafios na família, desafios no relacionamento, né? Acaba tendo que se afastar de alguns grupos de amizade, porque as pessoas não aceitam muito essa transformação que a pessoa está passando. Isso é o processo de codependência, uma codependência emocional. Então tá todo mundo esperando que você seja aquele que entrega tudo do mesmo jeito. Você passa a não entregar mais, as pessoas passam a tratar mal. Esse processo, portanto, ele passa por uma perspectiva que é você lidar com a situação na qual você não precisa mais da aprovação. Você não precisa mais da aprovação desse grupo para você ser essa nova pessoa que você é. Né? O seu direito de recomeçar, ele é garantido por você mesmo. Só você pode se autorizar a ser você mesmo. Só você pode se autorizar a erguer-se na sua nova fase, nesse novo momento da sua vida, em que você tomou novas decisões, em que você passou por um processo de análise, em que você
transformou a forma como você enxergava, a sua percepção de mundo. Tudo se alterou, muitas coisas mudaram. E essas mudanças agora precisam ser acolhidas por você. E o grupo? O que eu faço, Will? O que eu vou fazer com o grupo? O grupo vai continuar me atacando? Talvez sim. E aqui que mora toda uma questão que nós vamos trabalhar agora nessa etapa do vídeo. Nós precisamos lidar com esse luto da aprovação. Porque, às vezes, o que falta para a gente mudar, o que falta para você transformar a sua vida, é você deixar de lado o fato de que está esperando que os outros aprovem, ou digam e olhem para você e digam assim: olha, eu vi que você mudou, você é outra pessoa, eu vou te tratar diferente. Isso é muito difícil de acontecer, principalmente se não ocorrer esse processo que eu estou falando aqui. E que as outras pessoas à sua volta também passem por um processo de transformação, também passem por um processo de psicoterapia. A questão é que agora você vai ter que fazer esse luto. Você precisa seguir em frente sem que os outros aprovem isso em você. Você não depende da aprovação dos outros para se transformar. A partir do momento que eu decidi, então, que eu vou me autorizar para estar novo, para recomeçar a minha vida, para seguir adiante, e vou abrir mão da opinião dos outros e o que os outros acharam ou deixaram de achar sobre mim, não importa mais, porque eu me sustentei por conta própria suficientemente. Se eu conseguir determinar esse processo na minha vida, determinar futuro, determinar o foco que sou eu, e a partir de mim a transformação ela acontece, ela ocorre a partir de mim mesmo, a partir do si mesmo, a transformação existe, acontece, se constitui, então eu preciso talvez começar a estabelecer alguns limites. Inclusive, peço para você dar uma olhada nesse vídeo aqui. Eu não vou desenvolver isso agora porque já tem um vídeo aqui em que eu desenvolvo justamente esse tema. São os limites da sua morada, o seu mundo, o seu campo emocional, a sua vida, ela precisa que você coloque limite. Que limite que você vai colocar? Os limites de convivência. Você precisa decidir quais são os limites reais, os limites que são mínimos para a sua saúde mental, para a sua qualidade de vida. Você não pode depender da opinião de alguém ou que alguém venha, faça morada na sua vida e passe a determinar como que você vai ser. Isso não pode acontecer. Então você precisa estabelecer os limites. Quais são os limites toleráveis, possíveis e viáveis? Obviamente nós precisamos conviver, mas em que nível e até que ponto eu decido e que eu vou colocar limite nessa experiência. Quando nós chegamos nesse ponto, a nossa compreensão é essa. O passado, ele é um rastro. Ele não é um destino. Nada impede você de recomeçar. Nada impede você de seguir adiante. Não permita que uma fotografia sua do passado diga quem é você hoje. E nós vamos avançar nessa questão no próximo vídeo. No segundo vídeo dessa trilogia, eu quero trabalhar um pouco sobre a questão das memórias do passado. Então tudo bem, William, ok. Como é que eu lido com as memórias do passado? Às vezes um processo de transformação, de mudança, ele faz isso, faz com que memórias do passado destravem, venham com muita força, nós sejamos atravessados por isso, e nós também precisamos deixar o passado para trás. Mesmo que o grupo insista em nos tornar um bode expiatório, eu vou sair desse lugar, eu vou me retirar, simplesmente eu me retiro desse lugar porque eu coloco os limites, mas eu preciso aprender a lidar com essas memórias. Como é que eu faço o tratamento dessas memórias do passado? Então, para encerrar a nossa história, eu digo a você, você não é responsável pela lembrança dos outros, pelas memórias dos outros. Você é autor da sua própria história. Você não tem que revisar as lembranças dos outros. Isso é o nosso primeiro vídeo. Eu quero que você assista o segundo vídeo em que nós vamos continuar essa pauta. Vão ser 3 vídeos, uma trilogia sobre o direito de recomeçar. Se você chegou até aqui, diga oi, Will. Não esquece de deixar seus comentários aqui. E mais, siga o canal e acesse os links que estão aqui embaixo, tá bom? E se você chegou até aqui, diga oi, Will. E nos vemos no próximo vídeo, no vídeo 2, sobre a memória da nossa trilogia sobre o direito de recomeçar. Até lá!